Do clube de investimentos que usou era gestor, e hoje você está na Trigo, não faz quanto tempo? 6 anos. 6 anos, vai fazer 6 anos na semana que vem, né? Ah, não, a semana que vem vai completar 6 meses de fundo. Ah, tá, legal. Então tá. Quanto tempo você tá lá? 6 anos e um pouco. Ah, já fez. E usou, os 6 depois anos. do sócio, ele é o mais antigo nosso aqui. Ah, legal. Então o usou já tá lá desde o começo, quase. Mais 6 anos lá. Mas, como gestor à frente do clube de investimento, de março de 21 a fevereiro de 2025, tem um retorno de 190%. Um retorno porrada, porque o Ibovespa no mesmo período tá mais ou menos 10%. Tá, pô, nem recuperou a inflação. Tá atrás da inflação o Ibov. Aí meu ponto é, no Ibovespa, o próprio índice do Ibovespa, se você escolhe mal, você pode quebrar sua cara. Tem empresas do próprio Ibovespa que apresentam desvalorizações muito relevantes em um espaço de tempo que não é muito longo. Então você pode quebrar a cara. E não é assim, demora pra quebrar a cara. Não, dormi em cima da posição ali, dormi anos, montei a carteira, fiquei 10 anos sem ver, quando eu fui ver, ela tinha uma empresa que tinha sido desvalorizado 80%. No Ibovespa, a gente costuma apresentar desvalorizações relevantes em espaços de tempo menores. E aí eu fico imaginando, para small cap, esse tipo de problema, ele acontece com mais frequência, né? Porque são empresas menores, teoricamente são mais alavancadas, não estão em uma situação financeira tão confortável. Você tem que olhar com mais atenção. O meu ponto é, você escapar, né, você identificar eventuais problemas na hora de investir em small caps é mais importante do que na hora de selecionar empresas do Ibovespa? Por que eu estou perguntando isso? A gente sempre traz aqui o Otávio da Guepardo. Ele fala, eu faço um filtro antes de olhar algumas ações. Então, eu pego lá a liquidez, eu pego o tamanho, eu pego o setor, filtro. Por quê? Porque isso daqui eu não quero nem olhar. Então, vocês fazem isso também em small caps? Tem setores, tem pessoas, tem gestão, tem, modelo de negócio que vocês nem olham, porque para cair numa furada nisso daqui é muito pior. Eu falo até do teu TCC, né? Acho que você desenvolveu um método, né? Mas assim, como é que a gente faz a garimpa, né? Então tem vários. Usou, fala, depois eu complemento. Então há várias formas de você filtrar, né? E usou tem um universo muito maior do que o meu, né? Porque ele pode ter os BDRs, né? Tem empresa da China, imagina. Então tem os critérios que usou. Como é que faz essa garimpagem, né? Eu confesso que na minha jornada como investidor eu evolui muito nesse sentido, assim. Então, no começo, de fato, eu tinha um filtro bem menor no sentido de pessoas, qualidade, investigar o controlador, investigar os executivos. Eu era, eu tinha um filtro qualitativo nesse sentido com uma barra mais baixa. Esse era o ponto, quando você falou. Eu queria entender se essa sua... Se você deixava passar mais gente ou se você segurava mais Não, deixava antes. passar mais gente. E aí, sua peneira era mais furada. Era mais furada. E aí, de fato, eu quebrei a cara muitas vezes investindo em negócios que no papel faziam sentido, mas esse componente de pessoas realmente faz toda a diferença. Então... Muitas vezes eu investi em empresas e assim, ações, né, que vários me avisavam, olha, essa empresa aí, cara, tá legal, mas cuidado, esse cara aí... Não era o CNPJ, o problema era o CPF. Então, assim, de fato, isso acho que é uma jornada que boa parte dos investidores vai passar, né, então tem oportunidades gritantes nos números, que te fazem, assim, deixar um pouco de lado, né, o filtro qualitativo, mas de fato, no final das contas, se prova importantíssimo, né? Tanto é que gestores experientes como o Werner, como o Otávio, né, eles olham muito esse aspecto de pessoas, que foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. E aí, complementando agora com essa observação do Werner, do meu TCC e tal, eu fiz o meu TCC sobre o Magic Formula do Joe Greenblatt. Então eu peguei o Magic Formula do Joe Greenblatt. Para quem não sabe, só explicando rapidamente aqui, ele chegou numa fórmula que é uma coisa bem simples, né? Que é assim, casar empresas boas e descontadas. Então, geralmente as empresas boas não são descontadas. As empresas ruins são descontadas. Então, como é que você faz para, de fato, pegar empresas com bons valuations
e que tem uma qualidade significativa, né? Então, o que ele fez? Ele pega todas as empresas lucrativas da bolsa, ele pode pegar lá um filtro mínimo de liquidez, sei lá, negocia $1 milhão por dia, pelo menos, alguma coisa assim. Beleza, tirou as empresas não lucrativas e tirou as empresas que ele não quer olhar por algum motivo. Das empresas que sobraram, você pode calcular um múltiplo, e aí esse múltiplo pode ser PI, pode ser EV/EBITDA, pode ser EV/EBIT, EV/NOPAT, o que você achar melhor. Faz um múltiplo de todas as empresas. Aí você pega a LTM mesmo, você pode pegar uma base de dados do passado, não tem problema, faz esse ranqueamento. E aí a empresa que tem o menor múltiplo, você bota 1. A empresa que tem o maior múltiplo, você vai botar o número de empresas que tem na lista. Né? E aí você pega e faz a mesma coisa, só que para o ROIC. Então, a empresa que tem o melhor ROIC, você bota 1, e a empresa que tem o pior ROIC, você bota na última posição. Certo. E depois você soma a classificação do múltiplo de preço com a classificação dela no ROIC. As empresas que estão melhor posicionadas, ou seja, que a soma das duas classificações deu um número baixo, né? Então aí você ordena de forma crescente, né? As empresas, a partir da soma dos dois números, você tem ali o Magic Formula que o Joe Greenblatt escreve no livro dele. Legal. Então, ou seja, poderia ser 2 páginas o livro? Exatamente. Exatamente, é bem rápido. E aí, assim, mas ele enche linguiça lá. Ele enche bastante linguiça. Inclusive, esse livro ele escreveu para ensinar o filho dele a investir em ações. Era uma coisa super simples. E aí, assim, de fato, as primeiras posições ali são, teoricamente, empresas descontadas, né? Que tem um ROIC alto, ou seja, qualidade e preço. E assim, aí já entrando um pouco no assunto de como eu vim parar na Trígono, né? Eu fazia esse filtro quando eu investia na pessoa física, eu sempre fazia esse filtro na mão lá, entrava em site, pegava a base de dados, e as primeiras posições eram sempre Ferbasa, Tronox Pigments, na época chamava Cristal, várias empresas. E eu investia nessas empresas, eu pesquisava, claro, né, para saber se não tinha alguma coisa esquisita, né, se não tinha algum problema, porque muitas dessas empresas têm problema, tá? Então não é à toa que estão lá, assim, tem que olhar mesmo, ver se não tem nem algum problema. E aí eu investia nessas empresas, todas as small caps, né, todas as que ficam nas primeiras lá, tirando Petrobras, uma época que ficava nas primeiras colocações, inclusive performou muito depois disso, né, na época que estava super descontada lá em 2022. Mas, no geral, as empresas que ficam nas primeiras colocações, de fato, são micro e small caps. E aí, eu investia nessas empresas em 2019, 2018, e eu pesquisava muito sobre essas empresas, não achava informação, era muito difícil, né? É coisa de small cap, né? É difícil achar informação. E eu achei uma resenha da Trígono, falando de Ferbasa, 10 páginas de Ferbasa, 10 páginas de Cristal na época, hoje é Tronox. Empresas que eu investi, eu quero trabalhar nesse lugar. Que é o lugar que eu acho interessante, né? Assim, tem a ideia alinhada comigo. E aí eu fui fazer entrevista de back-office, era uma vaga de back-office. Aí o Fred, que é o outro sócio, né, da Trígono, ele falou assim, não, a gente já achou o cara aí para essa vaga, você não se enquadra. Aí eu falei, ferrou, né? Já era. Chegou aí, não. Aí ele falou, não, mas acho que você cabe aqui na equipe de gestão, vamos ver aqui se tem uma vaga para você. E aí acabou que eu entrei lá na equipe de gestão como estagiário. E aí, né, o Fred, né, que é o sócio, falou, Werner, queria te apresentar um estagiário. Eu falei, Fred, quem disse que eu tô procurando estagiário? Não temos estagiário. Pô, tô aqui, né? Não me atrapalhar. Tô estagiário, não tô sabendo. Não, vem aqui. Quero te apresentar o Wilson, né? Aí ele falou, Wilson, que ação que você tem aí, né? Ferbasa e Cristal, né? Opa, peraí. Wilson, por que você tem Ferbasa e Cristal? O cara assim matou a pau, né? Não tem muita informação, mas ele tinha... Talvez até tinha copiado da gente, né? Muitas das coisas. Sim. Mas ele tinha, né? Sabia falar, né? E assim que foi, quando ele veio pra gente, foi dessa forma. Legal. Né? Casualmente, né? Porque... E a gente recebe muita, assim, LinkedIn e tal,
Uhum. Muitas pessoas se candidatam, né? Justamente por causa disso. Se identifica, né? Uhum. O próprio Pedro, né, que é o nosso analista, né, ele fazia faculdade, né? E sempre me mandava o material, senhor Werner, pode... Uhum. Que eu escrevi de Ferbasa, Kef, não sei o quê, né? E aí eu estava procurando um analista desse fundo, que foi o Power Yield, esse fundo, né? Do setor elétrico. E, casualmente, foi muita coincidência, ele me mandou um relatório de Celesc. Pô, assim, 10 páginas, né? Pô, o cara de faculdade fazer... Eu falei, porra, cara... Eu tinha recebido N relatórios, né, de currículos de pessoas do setor elétrico. Falei, putz, nada me anima, né? E aí, Pedro, o que você está fazendo? Não, acabei de me formar. Uhum. E Fazendo foi assim nada. que ele veio, né? Legal. E tá aí, né? Já é gestor, né? Já está como co-gestor de um fundo, né? Bacana. Então foi essa forma também de nos encontrar. Porque assim, falar a mesma linguagem, né? Small Sim. caps e boas empresas. Então usou Ô, testemunho. Werner, você também pegou os small caps aqui e usou e o outro ali, né? Que ninguém tava vendo, os Ninguém caras com tava bom vendo, potencial, exato, né? potencial, ninguém tá olhando. E a gente, né? Só para a forma como o user olha. Então a gente tem um filtro, né? De ESG, a gente, né, o nosso trígono são 3 coisas, né? O nome, de onde vem? Sim. A questão do EVA, né, que é o valuation, como a gente faz o EVA, né, a forma que a gente faz, que é um pouco diferente do mercado. Que a gente acredita, o EVA basicamente, que o Iso falou do ROIC, né, Sim. o que manda no EVA é ROIC. O OC, né, o custo capital mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, né, só que o ROIC faz uma grande diferença. Então, esse spread, né, entre retorno sobre o capital investido e o custo do capital investido é o ROIC. Uhum. Não é o OC mais baixo, mas o ROIC mais alto, né. Esse é basicamente o princípio do EVA. Dividendos, né, o Simons, né, ele tem um livro, né, da Investido no Longo Prazo, assim, nos Estados Unidos, o mercado mais eficiente do mundo, né, 200 anos de história, e pegou vários intervalos, dividendos é o que explica o ganho das ações, não é ganho de capital, é dividendos. Mesmo nos Estados Unidos. Quem deu o livro lá, Investido no Longo Prazo, ele pega guerra, recessão, juros a 20%, quer dizer, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, ele pega a janela, logicamente, não é 1 ano, 2 anos. Você pega uma janela razoável, né, para voltar à normalidade, dividendos que explica, né, o retorno das ações. E eu tenho o mesmo estudo que o Nordbank, né, que a gente foi gestor, que pediu para o Morgan Stanley, o MCI, fazer. Mesma coisa, no mundo total, 60% do retorno das ações é dividendos, o resto é ganho de capital. Então a gente usa os dividendos, né, e o filtro, que para a gente... Infelizmente, no Brasil, né, ninguém paga mais caro por ESG, né? A gente até paga mais caro por orgânico, é difícil, né? Pô, o ovo custa o dobro, né? Não vou querer o açúcar orgânico, né? Mas o ESG, para nós, é um filtro, que o Iso falou, né? De pessoas, meio ambiente, questões sociais. Então, a gente tem uma... Eu não vou citar os nomes aqui, né? Porque, às vezes, pô, a empresa fica chateada. É a lista de exclusão. Então, a gente exclui nomes que estão no índice, né, tem peso importante, fala, ó, desculpa, mas eu vou sofrer. Se essa ação subir, né, como algumas subiram, eu não tenho, né, mas a gente é meio xiita ali, ó. Por isso eu não vou ter, porque senão ela não passa o nosso filtro desse... É um filtro, digamos, negativo. Ó. Não passou aqui, está fora, né? Legal. E a gente pondera, a gente tem uma modelagem, né, nossa forma que faz o valuation, né, que a gente vai dar um peso, que é menos 10, menos 5, 0, mais 5, mais 10%, né? Cheguei a um valor 10, né? Pode ser 9, pode ser 11, né? Exemplos, VEG, Suzano, eu vou pagar um prêmio, né? E outras empresas eu vou pagar um desconto, né? Por causa de governança. Então, a gente faz essa, digamos assim, a gente quantifica uma coisa que é subjetiva, né? Sim. Ah, eu faço SG, gosto da empresa. Agora, sim, nós precificamos, né? Essa subjetividade, de certa forma, precificar.